Olá, na edição de hoje você vai conferir a incrível cicatrização de uma ferida no rosto de um orangotango com uma planta que ele mesmo escolheu. O ensino integral aumentou o aprendizado dos alunos da rede pública de São Paulo em matemática e português. Crescimento de Vossorocas fez com que uma cidade maranhense perdesse mais de 80 casas nos últimos 10 anos. O Agenda Cultural está começando. Os sintomas de um paciente submetido a um tratamento inédito contra o câncer continua diminuindo. A mudança detectada em um exame apontou que ele conseguiu mais um passo em direção à cura, que só poderá ser confirmada daqui a 5 anos. Pessoal, tudo bem? Estou aqui celebrando mais um passo em direção à cura. Este vídeo acaba de ser postado pelo escritor e publicitário Paulo Peregrino, de 62 anos, em sua rede social. É o registro de mais uma vitória na guerra contra o câncer, iniciada em 2010. Naquele ano, a doença começou na próstata. Em 2018, um linfoma não Hodgkin foi identificado. Em 2019, um tumor no pescoço. E em 2021, um terceiro linfoma se alojou em um nervo da coluna. Por mais de uma década de luta, foram inúmeras sessões de quimioterapia e até um transplante de medula óssea sem sucesso. Em 2022, o escritor passou a viver à base de morfina e já estava em fase de cuidados paliativos quando uma esperança surgiu. Na época, um estudo revolucionário com terapia celular já estava em andamento aqui em São Paulo. No Brasil, a técnica é indicada apenas para pacientes com cânceres no sangue ou medula óssea, o tipo enfrentado por Peregrino na ocasião. Enquadrado nos critérios da pesquisa, ele tornou-se então o 14º paciente a receber o novo tratamento pelo SUS. É uma terapia em que você consegue modificar as células T, por isso que chama CAR T-cell, né, do T do inglês, porque são linfócitos T, em que você tira do paciente os linfócitos, faz uma terapia gênica desses linfócitos para que esses linfócitos possam se ligar às células do câncer. E a terapia por células CAR-T, ela se mostra muito eficaz em 3 tipos de câncer, que são os linfomas de células B, as leucemias linfoblásticas agudas de células B e o mieloma múltiplo. O estudo é realizado pela USP em parceria com a Unicamp, Instituto Butantan, Hospital Sírio-Libanês, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Saúde. Recentemente, durante a participação em um evento sobre o tema, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o objetivo da pesquisa é fazer com que a terapia celular possa, no futuro, abranger mais doenças, chegando a toda a população pelo SUS. Assim como chegou ao Paulo. A notícia da remissão completa do câncer dele veio um ano atrás, quando a história do escritor rodou o país. E agora, esta nova tomografia feita com contraste especial repetiu o resultado positivo do tratamento. Foi aí que surgiu este novo vídeo e a nova repercussão do caso. Mais um PET scan confirmando a minha remissão de 100% dos meus cânceres. Graças a Deus. A resposta foi um grande presente para Paulo e também ao médico responsável pelo tratamento dele. O laudo saiu exatamente no dia do aniversário do Dr. Wanderson Rocha, meu médico. Coincidência? Não acredito nisso há muito tempo. Como disse ao Dr. Wanderson, é também o meu presente de aniversário para ele, ou seja, para nós. Parabéns. É isso aí. Um passo, ou melhor, um PET scan de cada vez. É mais um passo rumo à possível descoberta da cura do câncer. Mais um PET scan que reacende a esperança dos pacientes da doença. A gente sabe, atualmente, que essas células elas têm uma grande capacidade, de curar, mas para falar em cura, em qualquer tipo de câncer, a gente só fala 5 anos depois da terapia. A gente fez um PET um mês depois, que mostrou
ausência, né? E isso persiste, né? Então, o fato de não ter nada mostra que ele está em vias, provavelmente, de uma cura aí, mas cura mesmo só depois de 5 anos. Utilizar plantas apontadas como medicinais é uma prática comum. Losna ou boldo para a digestão, camomila ou cidreira para acalmar e por aí vai. O que surpreende é ver um orangotango pegando uma planta e extraindo suco para curar uma ferida. Difícil é saber quem foi que receitou. Racos, um orangotango macho de Sumatra, surpreendeu os cientistas de um centro de pesquisa na Indonésia ao tratar de uma ferida sozinho, apenas mastigando as folhas de uma planta trepadeira chamada Akar Kuning e aplicando repetidamente entre o suco delas no próprio ferimento. O comportamento chamou a atenção dos pesquisadores por apresentar o primeiro relato de gerenciamento ativo de feridas com uma planta biologicamente ativa por uma espécie de grande primata. E acredita-se que a descoberta pode abrir portas para entender um pouco mais sobre o comportamento desses animais no ambiente selvagem. A equipe suspeita que Racos teria se ferido em uma briga com outro orangotango macho e acredita-se também que ele usou a planta intencionalmente para tratar a ferida. O foco agora está em descobrir como o primata adquiriu esse conhecimento. Já foram consideradas diversas possibilidades, entre elas que ele tenha aprendido essa técnica com outros orangotangos na área onde ele nasceu. Outra possibilidade é que ele tenha aprendido sozinho, acidentalmente, ao tentar se alimentar da planta que possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. O ocorrido abriu uma discussão sobre a existência de automedicação na vivência desses animais e sobre as origens evolutivas da medicação de forma mais ampla, levantando a possibilidade de que o tratamento de ferimentos possa ter origem em um ancestral comum, compartilhado entre os humanos e orangotangos. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou o fim das vendas de sua vacina contra a Covid após a redução da demanda. De acordo com a empresa, mais de 6 milhões e meio de vidas foram salvas apenas no primeiro ano de uso do medicamento. De acordo com o grupo farmacêutico britânico, há um excedente de vacinas atualizadas disponíveis, o que levou a uma queda na demanda pela Vaxzevria. A farmacêutica decidiu iniciar a retirada do imunizante do mercado na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos informou no seu site que a autorização de venda tinha sido retirada a pedido do laboratório. A AstraZeneca destacou o orgulho do papel da Vaxzevria para o fim da pandemia global. Segundo a empresa, mais de 6 milhões e meio de vidas foram salvas apenas no primeiro ano de uso do medicamento e mais de 3 bilhões de doses foram distribuídas em todo o mundo. A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, foi uma das primeiras a chegar ao mercado, apesar de não estar entre as especialidades do grupo britânico. Um projeto de lei que garante às pessoas diagnosticadas com fibromialgia os mesmos direitos das pessoas com deficiência foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal de Dourados, lá em Mato Grosso do Sul. Dores invisíveis, mas extremamente comprometedoras. Assim é caracterizada a fibromialgia, uma doença que não é diagnosticada através de exames laboratoriais ou de imagem, apenas de forma clínica. Então, é uma síndrome que acomete as pessoas principalmente no sentido da dor. É uma dor intensa, ao toque e generalizada. Então, dói tudo, dói coluna, pescoço, ombro, joelhos, mãos. Não tem um lugar que não doa. E isso é principalmente ao toque, né? Então, eles têm essa sensibilidade extrema e também a dor pode estar associada a outros sintomas, como sono não reparador, que a pessoa mesmo dormindo as horas necessárias ainda acorda cansada. Pode ter alterações intestinais, né? Então, pode ter também alterações cognitivas, como esquecimento, falta de memória. Tudo isso, em conjunto, entra nos sintomas de fibromialgia. O diagnóstico da fibromialgia é bem mais comum em mulheres com idade entre 35 a 40 anos. A doença, de acordo com a especialista, tem graus de evolução e muitas vezes é extremamente limitante e não tem cura, mas tem tratamento que ameniza os sintomas. É importante a gente definir assim, o tipo também de fibromialgia. Tem algumas mais leves, né, que a pessoa consegue até manter um controle adequado da dor, mas tem outras em fase aguda que são, vamos dizer assim, extremamente incômodas para a pessoa levar as suas atividades do dia a dia.
Então, nesses casos, a gente tem que entrar com um tratamento mais específico, né, para esse tipo de dor e ter um melhor controle. Mariana ainda explica que a atividade física é o principal remédio para pacientes diagnosticados. É prescrita até como prevenção, mas em alguns casos mais agudos, o medicamento também é utilizado. O tratamento da fibromialgia, ele é principalmente não medicamentoso, como atividade física. A atividade física tem uma melhora importante na questão da dor, mas também tem os tratamentos medicamentosos e aí entram os antidepressivos e alguns outros tratamentos que a gente tenta modular esse sistema nervoso que está desregulado. A dor crônica acomete cerca de 2% da população brasileira. O dado é de um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Fibromialgia. Um projeto de lei de autoria da vereadora Liandra Brambila, que garante às pessoas diagnosticadas com a doença os mesmos direitos dados àquelas que têm algum tipo de deficiência física, já foi aprovado em primeira discussão na Câmara de Vereadores de Dourados. Nós temos 13 estados do Brasil que já aderiram à fibromialgia como deficiência e só quem tem sabe a dor que é uma dor invisível, mas é uma dor que dói todo o corpo, né? Então, assim, quando ataca mesmo, a gente fica de cama, a gente sabe o quanto é difícil, a gente não consegue trabalhar, a gente tem muita dificuldade até de locomoção. Então isso tem que ser tratado e ainda, infelizmente, nós não temos o tratamento adequado pelo SUS, né? E não temos o atendimento e nem o tratamento adequado. Então é uma causa que a gente precisa lutar muito aí. Agora a proposta precisa ir para uma segunda votação em plenário e ser aprovada para então passar pela sanção do prefeito. Especialistas ambientais buscam soluções para as atividades econômicas e de conservação no Pantanal. Os debates envolvem as áreas do bioma. O Fórum sobre Conservação, Sustentabilidade e Valorização do Pantanal ocorre no Bioparque, que carrega os traços do bioma. Organizado pelo Pontes Pantaneiras, aqui estão representantes de diversas entidades ligadas ao meio ambiente e produção agropecuária. A gente está criando um processo de diálogo com os produtores rurais para a gente pensar na potencialização, no aumento da pecuária sustentável no Pantanal, que a pecuária tradicional do Pantanal já tem um impacto baixo no ambiente. E pensando nesse contexto de pensar o território como um todo, a maior parte do Pantanal é produção rural. Claro que um dos pontos debatidos é a conservação da área de preservação ambiental. A gente também tem um trabalho com a Secretaria de Meio Ambiente dos estados, com o Instituto Chico Mendes, que é o Instituto Federal que faz a conservação das unidades de conservação, pensando na melhoria da efetividade de conservação dessas áreas e também aproximando do entorno. Porque muitas vezes você está no entorno de uma área e não consegue acessá-la por diversos fatores, então também aumentar esse diálogo, criar pontes também. Mas os grupos de estudo são divididos em 6 vertentes, que passam pela restauração, vida selvagem, pesca, áreas protegidas, ecoturismo e pecuária. A ideia da programação é fazer uma parceria entre a universidade, entre o Estado e as ONGs que trabalham no Pantanal. A ideia é que a gente possa encontrar sinergias e pensar no Pantanal de maneira comum. Durante o fórum foram feitas palestras, grupos de estudo e debate e até lançamento de livros. O evento de 3 dias começou nessa segunda-feira. O grande mote é fomentar discussões, explorar diferentes pontos de vista para chegar a um plano de ação para o desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal. Por exemplo, vamos pensar na pecuária. Qual são os passos para que a gente consiga garantir que a pecuária continue sendo sustentável? O que os pecuaristas precisam das ONGs, do Estado, para que garantir que a pecuária seja sustentável? Pensando na pesca, o que precisa garantir que a pesca seja sustentável? Então a gente quer criar um plano de ação com as ações a curto e longo prazo e identificar quem são os responsáveis por cada ação. Então tem um plano de ação, um plano de trabalho. O fenômeno El Niño e os efeitos do aquecimento global provocadas pelas atividades humanas desencadearam um recorde de desastres climáticos na América Latina e no Caribe em 2023. Segundo a agência da ONU, o fenômeno El Niño e os efeitos do aquecimento global desencadearam um recorde de desastres climáticos na América Latina e no Caribe em 2023. O relatório confirma que o ano passado foi o mais quente de que se tem registro na região. O texto adverte que a elevação do nível do mar e o recuo das geleiras prosseguiu no mundo. O relatório lembra que uma grande mudança na distribuição de chuvas causou secas e incêndios florestais, além de inundações e deslizamentos.
A Organização Meteorológica Mundial atribuiu o aumento destes eventos extremos à combinação das condições associadas ao El Niño com as consequências das mudanças climáticas induzidas pela ação humana. A OMM descreveu o El Niño como um padrão climático natural associado ao aquecimento da superfície oceânica no Pacífico tropical. O fenômeno geralmente ocorre a cada 2 a 7 anos e dura entre 9 e 12 meses. As altas temperaturas dos oceanos têm causado danos em corais de todo o mundo. Na Austrália, o número afetado já passa de 70%. A Grande Barreira de Corais da Austrália sofre o mais grave branqueamento já registrado e 73% dos recifes estudados apresentam danos. Considerada o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga uma enorme biodiversidade, com mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes. A única vez que vimos um branqueamento tão grave assim foi em 2016, quando quase tudo morreu. E o que nós vimos nos últimos meses foi muito prolongado, temperaturas elevadas em toda a Grande Barreira de Corais e provavelmente em níveis que vimos em eventos significativos. Isso causou o atual branqueamento dos corais. Este é o 5º branqueamento em massa dos recifes australianos registrado nos últimos 8 anos. O fenômeno ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, espelha uma alga microscópica chamada Zooxanthellae. Caso o calor continue, o coral perde a cor e morre. Temos algumas espécies de coral que podem viver 1000 anos ou mais, e se um deles morre, leva muito tempo para voltar. Outros podem voltar em torno de 5 a 10 anos, e é isso que vemos muito. A Austrália investiu o equivalente a 16 bilhões de reais na cotação atual para melhorar a qualidade da água e reduzir os efeitos da mudança climática, além de melhorar a proteção das espécies. O país é um dos maiores exportadores mundiais de gás e carvão. Apenas recentemente, o governo estabeleceu metas para alcançar a neutralidade de carbono. A Unesco vai avaliar neste ano se esses esforços são suficientes para que o Recife preserve a condição de patrimônio mundial. O ensino integral aumentou o aprendizado dos alunos da rede pública de São Paulo em matemática e português. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. O ensino integral aumentou o aprendizado dos alunos da rede pública de São Paulo na disciplina de matemática em 35% e de português em 26%. Os dados foram obtidos através de uma pesquisa realizada a um laboratório ligado à USP e englobaram os alunos do 6º a 9º ano. Para saber o nível do impacto no aprendizado durante o Fundamental 2, a pesquisa teve como ponto de partida a nota que eles tiraram no SARESP, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, no 5º ano, no final do Fundamental 1, e depois quantos tiveram no SARESP do 9º ano, última série do Fundamental 2. Dessa forma, os estudantes de escolas de tempo regular adquiriram, nesse período do Fundamental 2, 40 pontos em matemática, enquanto aqueles que cursaram ensino integral obtiveram 54 pontos, uma diferença de 14 pontos, ou seja, uma aprendizagem 35% maior. Já no caso da língua portuguesa, os estudantes de escolas de tempo regular obtiveram 39 pontos ao longo do Fundamental 2. Já os de ensino integral conseguiram 49 pontos, 10 pontos a mais, o que representa uma aprendizagem 26% maior. Os dados utilizados foram do período de 2013, ano em que o programa de ensino integral começou a ser implementado nas escolas públicas de ensino fundamental de São Paulo, até 2019. Mesmo com o aumento da aprendizagem, o desempenho dos alunos ao final do fundamental, independentemente da carga horária de aulas, está abaixo do considerado adequado no SARESP. Embora os estudantes em tempo integral estejam mais próximos da pontuação mínima ideal. Na média, estudantes de escolas de horário regular tiveram 251 pontos na prova de matemática do SARESP do 9º ano, enquanto os de escola de tempo integral chegaram aos 265 pontos, uma diferença de 14 pontos. Tanto um resultado quanto o outro estão na faixa considerada aprendizado básico do SARESP, já que a pontuação considerada adequada é de 300 pontos para cima. É o mesmo caso da língua portuguesa.
O resultado médio dos alunos do 9º ano de escolas de horário regular foi de 238 pontos, enquanto os de escolas integrais de 248 pontos, diferença de 10 pontos. Dessa forma, os dois resultados são abaixo da média adequada de 275 pontos para cima. Mesmo com os índices ainda longe do ideal, os pesquisadores continuam otimistas, pois, de acordo com eles, quanto maior o tempo em que a escola está funcionando no modelo de ensino integral, melhora o desempenho dos estudantes. Assim, os especialistas garantem que os próximos anos devem trazer resultados melhores. Oportunidades de negócios e ferramentas para o desenvolvimento de novas ideias reuniram estudantes e empreendedores para um dia dedicado à inovação em Dourados, lá em Mato Grosso do Sul. Essa startup sul-mato-grossense existe há 2 anos e 3 meses e está em fase de testes para submeter ao registro da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o primeiro corante natural vermelho produzido a partir de um micro-organismo. A substância para colorir alimentos ou cosméticos, por exemplo, chega como uma alternativa para substituir a mais utilizada hoje no mercado, que é a base de inseto. Já existe hoje, ele é natural, mas ele precisa de uma área de produção muito grande. Ele é um insetozinho que é cultivado em plantações de cactos, então você precisa ter uma área grande dedicada à produção dele. Hoje a gente consegue produzir isso em laboratório, e aí a gente reduz muito o espaço e pode usar essa área para fazer outras coisas, né? Para fazer plantação de alimentação, por exemplo. Então esse corante ele vai trazer muito voltado à sustentabilidade, a gente não usa metais pesados, a gente não usa derivados de petróleo, então ele é bem clean. E ele também permite pessoas que não consomem insetos, né, veganos, judeus, árabes, que possam consumir um corante natural de qualidade. O projeto foi apresentado pela startup no Innovation Day, que reuniu em Dourados pelo menos 9 participantes em uma exposição de tecnologia e inovação, além de um ciclo de palestras. No evento, voltado ao empreendedorismo, especialistas, estudantes e empresas puderam discutir os mais diversos temas ligados à área, como processos mais eficientes, inteligência artificial e até suporte para tirar novas ideias do papel. Para que um produto ou serviço seja considerado inovador, nem sempre é necessário o uso da tecnologia, mas é fundamental que seja mais do que simplesmente uma novidade. Um projeto de inovação precisa agregar valor ao mercado e apresentar soluções que muitas vezes os empreendedores nem sabiam que buscavam. Para dar valorização aos empreendimentos, é importante os empresários locais e aqueles também que desejam empreender, saber as tendências e oportunidades do mundo dos negócios, do mundo corporativo. Então, esse dia de inovação realmente é importante para eles buscar, para dar valor ainda mais ao seu produto que você vende, ao serviço que você pratica, trazer uma experiência nova de consumo também para aqueles que compram. É uma experiência diferente para o mundo dos negócios, trabalhar de uma forma inovadora nos seus empreendimentos. O Innovation Day é uma iniciativa do programa Cidade Empreendedora, que é executado pelo Sebrae junto com a Prefeitura e parceria do Sistema FIEMES e do Ecossistema Local de Inovação. Na oportunidade, universitários e estudantes do ensino médio também entraram nas discussões e apresentaram ideias que podem ser o futuro de alguns segmentos. Esse, por exemplo, é o protótipo de uma casa automatizada controlada pela internet usando o celular. Uma tecnologia que já existe em algumas residências, mas que nas mãos do Matheus ganhou uma inovação. O equipamento desenvolvido pelo estudante de 15 anos do IFMS, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, promete ser bem mais barato do que os que existem atualmente no mercado. Como esse é um projeto feito através de Arduinos, ele é muito mais barato, pelo menos mais barato que muitos equipamentos que a gente compra pronto hoje em dia. A gente pode usar modos relés que podem custar 20, 30 reais, dependendo do tamanho dele. O Arduino em si, ele custa 200 reais, você pode encontrar aí por menos de 100 reais. Pode ser feito com qualquer Arduino, então não é obrigatório ser, por exemplo, o Mega que eu estou utilizando. Você pode utilizar outras placas de gerenciamento de dados, outras placas para controladoras, e isso é algo que já vai economizar um pouco mais comparado com algo que a gente compra pronto. Algo que a gente faz aqui é bem mais barato.
Dados do DataSUS revelaram que o país enfrenta aumento de casos de herpes zoster. A vacina contra a doença está disponível apenas na rede privada de saúde. No ano passado, 127 mil brasileiros foram diagnosticados com herpes zoster, alta de 568% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 19 mil casos em todo o país. Só nos 2 primeiros meses de 2024, o vírus afetou 27 mil pessoas, número 3 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora. Quando a manifestação clínica da catapora desaparece, o vírus fica escondido, geralmente nos nervos das costas e do tórax. Mas pode ser reativado com a queda da imunidade ao longo da vida, surgindo então o herpes zoster. Por isso, a maioria das ocorrências é em pessoas acima de 50 anos ou imunossuprimidas. Entre os sintomas estão lesões na pele, coceira, ardor, dor nos nervos, formigamento, dor de cabeça, febre e mal-estar. Em alguns casos, as dores podem durar meses ou até anos. O tratamento consiste na ingestão de antivirais, mas, segundo especialistas, eles devem ser administrados até 72 horas após o início dos sintomas. Por isso que é preciso buscar atendimento médico o quanto antes. Em casos mais avançados, é preciso usar analgésicos, corticoides e também colírios anti-inflamatórios para aliviar a dor associada à neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico que pode ser causada pela doença. Para aqueles que já têm o vírus adormecido, o herpes zoster pode ser transmitido pelo contato físico. Portanto, é importante que, ao descobrir a doença, o paciente evite contato com outras pessoas, pelo menos ali durante o período de sintomas e lesões. Desde setembro de 2022, um projeto que inclui a vacina específica contra o vírus herpes zoster no calendário nacional de imunização do SUS tramita na Câmara dos Deputados. Mas não há previsão de quando o imunizante estará disponível na rede pública. Já na rede privada, é possível encontrar a vacina, só que ela pode custar até R$ 1.700. A propagação da H5N1 entre animais gera preocupação na OMS e sinais de alerta. Mais de 800 casos de transmissão de animais para humanos já foram registrados. A principal inquietação é que o vírus, que tem uma taxa de mortalidade elevada entre as pessoas infectadas por contato com animais, está se adaptando para a transmissão entre humanos. Entre o início de 2023 e 1º de abril de 2024, a OMS registrou 889 casos em seres humanos de gripe aviária em 23 países. Apesar disso, não há casos registrados de transmissão do H5N1 entre humanos. De acordo com a OMS, a cepa A do vírus virou uma pandemia zoonótica animal global, o que gera preocupação pela possibilidade de evolução do vírus ao infectar cada vez mais animais e principalmente mais mamíferos. Um caso que gerou alerta foi o anúncio no início de abril da detecção de um caso de gripe aviária em uma pessoa infectada por uma vaca leiteira no Texas, nos Estados Unidos. O diretor da divisão científica da ONU pediu o reforço da vigilância e dos registros, devido à importância de saber quantas infecções acontecem entre humanos, espaço em que pode acontecer uma adaptação perigosa do vírus. O Brasil tem o maior custo de capital para instalar usinas solares entre as economias emergentes analisadas pela Agência Internacional de Energia. O país perde, por exemplo, para a Indonésia, México e Índia. No estudo que trata sobre a produção de tecnologias para a geração de energia limpa no mundo, um investidor que decidiu injetar recurso em uma usina solar no Brasil em 2022 teve no negócio um custo médio ponderado de capital entre 5,7% e 17,3%. A média do país naquele ano foi de 11,3%. Em comparação, o México e a África do Sul registraram médias de 11%, Índia
Índia 9,5% e Indonésia 8,3%. O custo médio ponderado de capital aponta a taxa mínima de retorno que o investidor deve alcançar para criar valor para os acionistas. Ou seja, quando o retorno esperado supera o custo de capital, o investimento vale a pena. O custo médio ponderado de capital é expresso em moedas locais em termos nominais e após impostos. Na plataforma que compara o custo de capital entre alguns países emergentes, a Agência Internacional de Energia apontou que Quênia, Senegal e Vietnã também têm custos menores que o Brasil. O custo médio ponderado de capital do Senegal é de 9% e do Vietnã varia de 9% a 10,5% e do Quênia varia de 8,5% a 9%. A Agência Internacional de Energia estabelece a moeda local como o maior risco ao qual o investidor brasileiro está suscetível. Em segundo e terceiro lugares estão o arcabouço regulatório do país e a possibilidade de o contratante da energia atrasar o pagamento. A agência afirmou que no Brasil o maior desenvolvimento de energia solar e eólica onshore aumentou as filas de conexão à rede de distribuição e o tempo de espera dos projetos, causando atrasos na obtenção de licenças e conexões que impedem a visibilidade sobre a demanda futura. O Google inaugurou escritórios em El Salvador em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Nayib Bukele. Ele prometeu que vai focar em impulsionar a economia do país no segundo mandato. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participou da inauguração de novos escritórios no país do gigante da tecnologia Google. A chegada da empresa acontece logo depois de um acordo assinado com o governo salvadorenho no ano passado para avançar na modernização do país nas áreas de governança digital, saúde e educação. Todos os estudantes do nosso país, todos, não há uma só criança em nenhum lugar, em nenhuma casa, em todo o país, que não tenha um dispositivo com o Google Classroom. O presidente adiantou que planeja desenvolver novos aplicativos e tecnologias para melhorar o sistema de saúde pública, além de modernizar trâmites em instituições como as aduanas terrestres, marítimas e aeroportuárias. Bukele, que foi reeleito em fevereiro com uma grande popularidade devido à cruzada contra gangues criminosas, prometeu que no segundo mandato, que começa em junho, vai concentrar os esforços para impulsionar a economia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 16 toneladas de maconha em uma carga de melancia que seria levada para o Rio de Janeiro. Em operação iniciada na madrugada de hoje em um sítio na linha do Barreirão, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu esta carreta com 16 toneladas de maconha. A droga estava escondida em uma carga de melancia e, de acordo com as investigações, teria como destino final o Rio de Janeiro. 5 homens e uma mulher foram detidos e serão ouvidos pela Polícia Civil na sede do SIG, Setor de Investigações Gerais, para onde foram levados, junto com a carreta e o entorpecente. Além das 16 toneladas apreendidas no veículo de carga, os policiais rodoviários ainda encontraram na propriedade rural mais maconha enterrada. Os policiais acreditam em pelo menos mais 500 quilos. Também foram apreendidas armas e munições. Esse trabalho ele foi fruto de um trabalho da área de inteligência nossa. Ao longo de 60 dias, nós já vínhamos fazendo o monitoramento desse caminhão e hoje nós tivemos êxito em fazer a apreensão tanto do caminhão, né, o entorpecente, e fomos à chácara onde esse caminhão teria descarregado a carga lista para pôr a carga ilícita. Percebeu aí, o entorpecente estava vindo Ponta Porã, né, ficava nessa chácara que fica aqui na zona rural da cidade de Dourados, e esse caminhão ele não ia até a fronteira, ele vinha até nessa chácara para descarregar a carga lista e introduzir o entorpecente. Um relatório da FAO mostrou que os preços globais dos alimentos subiram em abril pelo segundo mês consecutivo, impulsionados pelo aumento das tarifas sobre carne, produtos lácteos e cereais. O preço dos alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura cresceu 0,3% em abril em relação a março.
O índice, que acompanha a variação dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, confirmou a alta pelo segundo mês consecutivo. O número tinha caído todos os meses entre agosto e fevereiro. De acordo com a FAO, a tendência continua sendo de queda em um ano, com uma redução de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Em abril, o preço da carne foi o que mais aumentou, 1,6%. Os cereais subiram 0,3%, principalmente devido às condições climáticas para a próxima colheita em vários países produtores. E os óleos vegetais também subiram 0,3%. Entre os produtos cujas taxas caíram está o açúcar, menos 4,4%. A produção parece ser maior do que o esperado na Índia e na Tailândia. No Brasil, as chuvas no final de março e abril ajudaram a acalmar os temores sobre a colheita, explicou a FAO. Crescimento de Vossorocas fez com que uma cidade maranhense perdesse mais de 80 casas nos últimos 10 anos. É depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta. O nadador americano Bill May, de 47 anos, pode se tornar o primeiro atleta do sexo masculino a competir na natação artística nas Olimpíadas de Paris. As disputas por equipe, sempre reservadas às mulheres, estão sendo abertas pela primeira vez a gêneros mistos, com os homens autorizados a competir. A natação artística sempre foi encarada como um esporte feminino. Mas o nadador americano Bill May está pronto para desafiar a tradição nos Jogos de Paris este ano. É que pela primeira vez, os homens vão estar liberados para competir na modalidade. Nunca senti que estava deslocado, até que as pessoas me perguntaram: por que você está praticando esse esporte? Você é o único homem. Nunca pensei que fosse algo diferente de qualquer outro jovem atleta tentando experimentar algo novo, algo que amasse. Por isso, essa é uma oportunidade única na vida que eu nem conhecia, porque este esporte me deu tantas oportunidades, os maiores sonhos, a oportunidade de sentir o respeito, a ajuda e a orientação de muitas pessoas incríveis que vieram antes de mim. Feel the respect and the help and the guidance of so many amazing people that have come before me. Aos 47 anos, Bill suspendeu a aposentadoria por causa dos Jogos da capital francesa e logo vai descobrir se o sonho vai se tornar realidade. A equipe de natação artística americana vai ser anunciada em maio. I retired in 2004. In 2015, they added men to the World Championship. Me aposentei em 2004. Em 2015, liberaram homens no Mundial para o duelo misto. E é algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade. Acho que foi uma grande oportunidade para mim, mas também para o esporte, para mostrar a aceitação de gênero. Também inspira outros atletas do sexo masculino ou outros atletas que querem representar a diversidade em qualquer modalidade. Uma chance de ter um sonho e vivenciar esse sonho, lutando por ele e sem nada para impedir. See that they can have a dream and experience that dream and push for that dream and nothing can stop them. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a Ásia foi a região mais afetada por catástrofes climáticas no ano passado, com o maior número de vítimas e perdas econômicas provocadas por inundações e tempestades. Em um comunicado, a diretora da Organização Meteorológica Mundial afirmou que a mudança climática exacerbou a frequência e a gravidade desses eventos. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado no mundo e, na Ásia, o impacto das ondas de calor é cada vez maior. O derretimento das geleiras, como no Himalaia, ameaça a futura segurança hídrica da região. A Ásia também registra um aquecimento mais rápido que a média mundial, com temperaturas que superaram no ano passado em 2 graus Celsius a média de 1961 a 1990. O relatório sobre o estado do clima no continente em 2023 alerta que os principais indicadores da mudança climática aceleraram, como a temperatura da superfície, a diminuição das geleiras e o aumento do nível do mar. As mudanças vão ter graves consequências para sociedades, economias e ecossistemas da região. A mudança climática causada pelas emissões de dióxido de carbono já presentes na atmosfera vai causar uma redução de 1/5 do PIB global até 2050. As projeções são de um estudo publicado pela revista Nature. As projeções se baseiam em 4 décadas de dados econômicos e climáticos de 1.600 regiões, ao invés de considerarem estatísticas a nível de cada país.
Os pesquisadores afirmam que reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível será crucial para evitar impactos econômicos ainda mais devastadores. Também alertam que as consequências serão ainda mais dramáticas, da ordem de dezenas de trilhões de dólares adicionais, se o planeta aquecer muito mais do que 2 graus Celsius, principal objetivo do Acordo de Paris, até o ano de 2100. A temperatura média da superfície terrestre já subiu 1,2 graus Celsius. Ainda de acordo com o estudo, os países tropicais serão os mais afetados pelos danos climáticos em questão, embora as nações ricas também sofram com perdas importantes. O crescimento da Alemanha e dos Estados Unidos deve diminuir em 11% até 2050 e o da França em 13% até a mesma data. A Justiça do Nepal intimou o governo a limitar as permissões de escalada no Everest e outras montanhas. O anúncio ocorre em um momento em que as expedições de alpinismo se preparam para a temporada de primavera. O desafio de escalar o Everest deve ficar ainda mais difícil. É que a Justiça do Nepal intimou o governo a limitar as permissões de escalada no monte e em outras montanhas. O Nepal abriga 8 das 10 montanhas mais altas do mundo e recebe centenas de aventureiros a cada primavera, quando as temperaturas são mais amenas e há menos vento. Atualmente, o país emite permissões para todos que solicitam e estão dispostos a pagar R$ 55.700 para escalar o Everest, a montanha mais alta do mundo, a 8.848 metros acima do nível do mar. No ano passado, o governo emitiu 478 autorizações, um recorde. Em 2019, um grande congestionamento de tráfego humano fez com que as equipes esperassem horas no topo, a temperaturas abaixo de zero, arriscando esgotar os níveis de oxigênio. Pelo menos 4 das 11 mortes na montanha de 2019 foram atribuídas ao congestionamento. Uma pesquisa da ONU revelou que cerca de 70% dos jornalistas dedicados a informar sobre temas ambientais ou a crise climática ao redor do mundo sofreram ameaças, pressões ou agressões por seu trabalho informativo em prol da preservação. Um estudo realizado em março com 905 comunicadores de 129 países pela Unesco e pela Federação Internacional dos Jornalistas revelou dados preocupantes. Cerca de 70% dos jornalistas dedicados a temas ambientais ou à crise climática ao redor do mundo sofreram ameaças, pressões ou agressões por seu trabalho a favor da preservação. 85% dos profissionais afetados disseram ter sofrido ameaças ou pressões psicológicas, enquanto 60% sofreram assédio online, 41% agressões físicas e 24% informaram que foram atacados legalmente. Além disso, 45% dos consultados admitiram ter se autocensurado por medo de possíveis agressões ou porque suas fontes ficariam expostas a algum dano. A ONU detalhou que 749 comunicadores, coletivos de jornalistas e veículos de comunicação foram atacados em 89 países entre 2009 e 2023. A Unesco lembrou que pelo menos 44 jornalistas dedicados ao meio ambiente foram mortos desde 2009 em 15 países, principalmente nas regiões de Ásia e Oceania e América Latina. O TikTok lançou uma nova versão do aplicativo que vai pagar aos usuários para assistir aos vídeos. A novidade chegou primeiro a 4 países. TikTok, da empresa chinesa ByteDance, lançou em 4 países uma nova versão do aplicativo TikTok Lite, que vai pagar os usuários para ver vídeos. Lançado para celulares Apple e Android, TikTok Lite só pode ser usado por usuários maiores de 18 anos. Além da Espanha, a nova versão está disponível no momento na França, Japão e Coreia do Sul. Os usuários de TikTok Lite poderão acumular pontos descobrindo conteúdo novo ou realizando determinadas ações. Segundo a plataforma, os pontos acumulados poderão ser transformados em um cartão presente ou utilizado para apoiar os criadores. Muito popular entre os jovens, o TikTok tem mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. Mas a rede social é acusada frequentemente de divulgar vídeos de desinformação, desafios perigosos e imagens pornográficas, ou até mesmo de ser uma ferramenta de espionagem e propaganda a serviço de Pequim, o que a empresa nega. Em uma retrospectiva de seus 50 anos de carreira, o fotógrafo Sebastião Salgado explicou que é preciso conscientizar as pessoas sobre o desmatamento do planeta. O brasileiro afirmou ter cumprido sua missão e que ser fotógrafo é um privilégio.
Há 50 anos, o brasileiro Sebastião Salgado transmite sua visão do mundo através da fotografia. Cada uma dessas fotografias representa um momento da minha vida que foi muito importante para mim. Salgado afirma que a fotografia é o espelho da sociedade e diz que é preciso conscientizar as pessoas sobre o desmatamento do planeta. Em 1998, ao lado da esposa Lélia, fundou o Instituto Terra, que luta pelo reflorestamento da Amazônia brasileira e do mundo em geral. O fotógrafo premiado garante que já cumpriu sua missão. Falta morrer agora. Só me falta morrer, tenho 50 anos de carreira, tenho 80 anos, estou muito mais perto da morte do que qualquer outra coisa. Vive-se no máximo 90 anos, então não estou longe, mas continuo fotografando, trabalhando, continuo fazendo as coisas da mesma maneira. A exposição é consequência do prêmio concedido a Sebastião Salgado pela Road Photography Organization, com sede em Londres, em reconhecimento à sua carreira, e acompanha outra exposição mais ampla, Sony Road Photography Awards, de 2024. Salgado adiciona, assim, mais um prêmio à sua longa carreira. Isso é a vida, esse é o jeito de um fotógrafo, é o privilégio de estar onde as coisas acontecem. Em uma exposição como essa, as pessoas me dizem, Sebastião, você é um artista. E eu digo a eles que eu não sou um artista, eu sou um fotógrafo, porque realmente é um grande privilégio ser fotógrafo. Porque é realmente um grande privilégio. Foi inaugurado no Zoológico de São Paulo o Centro de Conservação Ararinha Azul. A espécie brasileira desapareceu na natureza há mais de 2 décadas e atualmente só é vista em cativeiro. O amor está no ar, na nova casa das Ararinhas Azuis. E o local foi todo preparado para isso mesmo. O foco do Centro de Conservação do Zoológico de São Paulo, criado em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é justamente unir cada vez mais casais de ararinhas azuis para a reprodução. Mas não pense que é fácil, não. Essas aves são criteriosas e não se bicam com qualquer um. Mas este ambiente agradável, aconchegante, já deu um empurrãozinho e até agora 3 casais já se formaram. Inclusive, a câmera instalada aqui neste ninho já registrou a cópula de um deles. Então, eles estão começando agora a estação deles de reprodução. Então, eles começam com isso, né? Começam trabalhando o ninho, começam a frequentar o ninho, fazer esse comportamento de limpeza um do outro, acasalamento, né? A cópula mesmo efetiva. E agora a gente vai esperar a postura de ovos. O futuro da espécie depende disso. As ararinhas azuis são consideradas extintas na natureza desde o ano 2000, mas graças a criadouros como este, alguns indivíduos ainda sobrevivem. E se depender dos profissionais que aqui atuam, devem se multiplicar tanto ao ponto de voltarem ao seu habitat natural, a Caatinga, no sertão da Bahia, de onde as últimas aves conhecidas teriam sido vítimas de tráfico internacional, como explica a bióloga. Ela diz que o retorno das ararinhas azuis à natureza deve acontecer em alguns anos, talvez cerca de 1 década. Tudo vai depender do sucesso reprodutivo. Por enquanto, aqui há 9 fêmeas e 18 machos, vindos de um instituto mineiro que encerrou as atividades em agosto do ano passado. E como deu para perceber, logo logo as famílias devem crescer. E a casa já tem até espaço para receber os filhotes mais frágeis. Ou quando a gente observa que os pais abandonaram, ou quando a gente vê que tem algum tipo de preocupação com aquele ovo que está no ninho. A gente retira o ovo, faz um exame dele aqui e se tiver tudo bem é devolvido para os pais, senão a gente tem aqui o equipamento para cuidar e manter o embrião até o seu nascimento. São todos os esforços possíveis para a gente salvar essa espécie. E os cuidados começam na alimentação de cada ave. A dieta delas é oferecida de forma controlada, então elas comem um mix de semente, a gente pesa todo dia 11 gramas desse mix de semente de manhã e de tarde, junto com frutas e ração própria para precipitacídeos também. E para que elas se mantenham mais ativas e ajude elas na busca pelo alimento, a gente coloca essas dietas delas também junto nessa trouxinha de capim.
Elas precisam se esforçar realmente para conseguir comer. Exatamente, aqui elas têm que fazer o esforço de ir atrás da alimentação. Sempre esbeltas, saudáveis e vivendo em meio a tanta mordomia e tranquilidade. Uma hora ou outra, cada ave aqui terá seu par e suas crias. Famílias inteiras de ararinhas azuis que logo logo poderão se misturar ao azul do céu. O crescimento das vossorocas, que não são mais do que grandes buracos de erosão causados pela chuva em solos pobres em vegetação, já fez com que uma cidade maranhense perdesse mais de 80 casas nos últimos 10 anos. A cidade de Buriticupo, de pouco mais de 55 mil habitantes, está pedindo socorro. O município é cercado por 26 crateras com dimensões que assustam os moradores. Alguns buracos chegam a ter 600 metros de extensão e até 80 de profundidade, de acordo com um estudo realizado pela Universidade Estadual do Maranhão. Muitas ruas da cidade terminam nos precipícios e algumas casas mais próximas das bordas foram abandonadas pelos moradores. A situação fica ainda mais complicada, pois muitos moradores jogam lixo e entulhos nas vossorocas e não existem drenagens para as águas das chuvas. Algumas pessoas tiram até areia para a construção de dentro do buraco, afundando ainda mais. O estudo da UEMA aponta que a ocupação desordenada, a falta de infraestrutura, de ineficiência do sistema de drenagem aceleram o processo de erosão. Segundo os autores da pesquisa, um dos agravantes é o lixo acumulado nas vias públicas e danos ambientais, como a retirada de vegetação nas bordas das erosões. A prefeitura informou que destinou recursos para a assistência emergencial a mais de 80 famílias, incluindo pagamento de aluguel social àquelas que ficaram sem moradia. E disse ainda que o município investe em recursos repassados pelo governo federal na construção de um núcleo de 89 casas populares para as famílias afetadas. Especialistas alertaram que as populações do entorno das crateras precisam ser removidas, até que sejam adotadas medidas para conter as erosões. As vossorocas são mais comuns em áreas de expansão da cidade, recentes sobre solos frágeis, aliadas a fortes chuvas concentradas no período de janeiro a junho. Só este ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento vai liberar em parcelas mais de 11 milhões de reais para a reconstrução das moradias atingidas por vossorocas. Os apaixonados por carros antigos tiveram uma oportunidade para apreciar as máquinas mais possantes na época delas. A admiração continua. O ronco do motor chama a atenção. Este Maverick 73 é todo original. No Brasil, existe apenas 15 como ele. E este carro é um dos mais de 400 inscritos no 4º encontro de carros antigos de Dourados, organizado pelo Auto Clube Dourados. Isso aí vem uma paixão desde a época de infância, né? Hoje, passado de gerações, meu filho hoje é apaixonado por carros antigos. Assim como vários colecionadores, expositores que estão aqui, também os filhos são apaixonados, né? E o evento vem crescendo a cada ano. Segundo as pesquisas que nós estamos fazendo, receber em torno aí de 400, 450 carros, né? Isso vai depender dos parceiros que vêm nos visitar. São veículos de várias décadas, alguns chamam de relíquias, outros de carangas, mas para os donos serão sempre possantes. Até quem não entende de carro como eu, fiquei encantada com esses dois Mavericks. Carros esportivos dos anos 74 e 79, super luxuoso, com desenho atraente e que é considerado um ícone na exposição. A gente pode falar que eles são os queridinhos, né? Porque por onde se passa, ele chama atenção pelo design e por toda a estrutura, toda a história que ele tem, né? Tanto emocional, colecionador, todo mundo já viveu uma história de infância, seja lá atrás com os pais, né? Então tudo isso aí, por isso ele chama atenção mesmo. Particularmente eu sou fã dos Maverick, mas é claro, tem muitos carros aí antigos que tem toda uma história, toda uma lembrança que chama atenção também, o coração bate um pouco mais forte também. Mas a paixão é pelos Maverick. Hermes trouxe este Ford 36. O carro chama a atenção por onde passa e não é à toa. E não é principalmente por conta do modelo ou a cor amarela. Esse carro traz muita história de pai para filho. Meu pai comprou a carcaça desse carro em 2004 no Rio Grande do Sul. E ele começou a fazer da maneira que ele queria, né, um hot rod, né? E ele terminou de fazer em 2008 para 2009.
esse carro. Foi feito do jeito que ele queria, era o xodó dele, como ele dizia. Ele sempre dizia que era o carro invendível, né? Podia vender todos os carros da família, mas esse carro nunca podia ser vendido. Meu pai veio a falecer faz 2 anos agora, né? E a paixão dele já era a mesma paixão minha. E eu estou continuando o legado dele, que é manter esse carro vivo, manter fazendo as viagens que ele fazia com esse carro, que eu acho que é o maior legado o maior exemplo que eu posso ter de um pai é manter o legado dele. Este aqui é seu Alceu, um dos primeiros colecionadores de carros antigos de Dourados. São mais de 40 anos dedicados a esta paixão. Atualmente, ele possui 65 carros antigos e para o evento trouxe 15, como este Chevrolet Pavão de 1927, todo original, um dos mais antigos aqui expostos. Eu comprei na feira lá de Águas de Lindóia, de um senhor que morreu uns 6 meses depois. Ele tem uma loja, que hoje ficou para os filhos, em São Paulo, de venda de carros antigos. Ele restaura e vende. O primeiro Fusca que eu comprei eu não vendi, eu guardei. O primeiro 147 eu guardei, mas tinha 3 ou 4 só. Aí eu fui no primeiro encontro de Viema. Aí eu gostei e comecei, o que aparecia fui comprando. Naquele tempo era carro velho, era barato. Hoje é carro antigo, é relíquia, caro. Hoje eu não teria condição de comprar. Todos são originais, a não ser alguns dos Fuscas que eu fiz diferente. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te desejo um excelente fim de dia e eu te espero amanhã com mais um programa Agenda Cultural. Tchau!